Prezadíssimo telespectador, estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, que é uma realização do CESP, Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Estamos transmitindo uma série de entrevistas realizadas no Eco São Paulo, Encontro Ambiental de São Paulo, que é uma realização deste sindicato com o apoio da Federação Nacional dos Engenheiros. O Eco São Paulo debate engenharia e sustentabilidade. E neste programa vamos trazer mais um palestrante desta 8ª edição do Eco São Paulo, e o tema foi o transporte público e as condições sustentáveis deste instrumento importantíssimo em toda a nossa cidade de São Paulo e, claro, em todas as cidades. A mobilidade urbana é muito importante, por isso eu recebo Francisco Cristóvão, que é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, o SP Urbanos. Cristóvão, prazer recebê-lo aqui, viu? Uma honra, muito obrigado pelo convite. O Cristóvão está debutando no Eco São Paulo e veio trazer um tema importantíssimo, que é a sustentabilidade ambiental no sistema de transporte por ônibus. Os veículos grandes, tanto caminhões, ônibus, sempre foram, no senso comum, os ditos vilões por exemplo, poluição atmosférica, porque é questão de tecnologia, questão de frota, mas nós avançamos bastante nisso, Cristóvão. Eu queria que você contasse como é que está essa questão hoje na realidade, por exemplo, de São Paulo. Veja só, é extremamente oportuno discutir essa questão aqui na Casa do Engenheiro, porque eu me lembro muito bem que comecei minha carreira nos idos, né, de 1977, trabalhando como engenheiro da extinta Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC, no desenvolvimento de uma nova geração de trólebus, né, para a cidade de São Paulo. E muito interessante é que uma das razões que fizeram com que essa questão viesse à tona, fosse discutida, debatida, na cidade, era já a questão ambiental. E naquela época, me lembro, a gente quase que existia só a questão da tração elétrica, da energia elétrica e do diesel para, né, o transporte coletivo. Não se falava em questões nem do álcool, nem do gás, nem de utilização de outros combustíveis que nós temos hoje disponíveis aí como tecnologia. Mas, né, as coisas avançam e a modernidade chega. Hoje nós dispomos de uma gama relativamente grande de possibilidades. Todas elas têm as suas características, os seus problemas, o seu custo. Então, para nós, né, que fazemos rodar em São Paulo 15 mil ônibus todo dia para deslocar 6 milhões de pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Tá certo que quando a gente analisa, né, a composição, a tipologia da frota registrada na cidade de São Paulo, que hoje já atinge cerca de 8,4 milhões de veículos registrados em São Paulo, 6 milhões são automóveis, né? E nós ficamos com 45 mil ônibus, dos quais 15 mil são veículos, né, utilizados no transporte coletivo. Então, nós estamos na primeira casa depois da vírgula. Mas, de qualquer maneira, como são veículos que têm um funcionamento, né, quase que de 24 horas, algumas linhas sim de 24 horas, mas a maioria são 18, 20 horas de funcionamento, eles provocam uma poluição muito grande. Então, nós, obviamente, estamos participando de todas as discussões, seja no campo da tecnologia, no campo da economia, em discussão com o poder público para ver qual a melhor solução que nós temos. Uma coisa que não pode ser relegada a segundo plano é o problema econômico. A gente sabe que as tecnologias estão disponíveis, né? Hoje já existe um certo domínio, né, de todas elas, e os técnicos são capazes de ver que esta emite um pouco menos de material particulado, mas o NOx é um pouco maior e assim por diante. Então nós temos os dados aí todos para lidar com eles e tomar as decisões mais acertadas. Mas no fundo, o que leva à decisão final é a questão econômica, né? Particularmente aqui em São Paulo, eu não sei quantas pessoas sabem disso, mas o sistema de transporte por ônibus não vive da tarifa que arrecada.
Toda a tarifa que é paga, né, pela população, ela vai para uma conta do poder público, administrado pela SP-Trans, que depois remunera as empresas pelo serviço prestado com base numa planilha de custo. E o combustível representa 20% do custo de produção do serviço. Então é um valor muito alto e que tem que ser levado em conta, porque não é uma questão assim que, bom, isso depende da tecnologia ou da facilidade maior ou menor que o empresário possa vir a ter. Não, depende da questão do custo. Quanto custa cada um, quanto custa o óleo diesel, quanto custa o biodiesel, quanto custa o etanol, o diesel proveniente da cana, a energia elétrica, seja ela que move o trólebus ainda, dependente da rede aérea, ou veículos híbridos que têm bateria e motor a combustão. Enfim, há uma gama de possibilidades e todas elas sempre terminam, certo, lá no chamado denominador comum, que é o custo da produção do serviço. E isso é que as autoridades têm que levar em conta, o custo direto e o custo indireto. Quando você deixa de poluir a cidade, você tem um ganho enorme, do aspecto da saúde pública, certo, e de outros fatores que sim devem ser cotejados, mas alguém tem sempre que pagar a conta. Perfeito. Você bem observou, Francisco, porque os caminhões e agora o assunto ônibus sempre foram os ditos vilões, mas para o senso comum mesmo. Porque se você diminui o número de carros, que hoje em média transporta nem 2 pessoas por veículo, né? 1 ponto alguma coisa, e você dá chances, subsídios, possibilidades de financiamento para que existam mais ônibus, aí com certeza eles vão levar mais gente poluindo menos e aí essa conta fecha, em vez de um tijolo que diminua um pouquinho, né? Para seja meio tijolo, algo assim. Mas eu vou te dizer uma coisa, olha, não é nem a questão de nós compararmos quantidades, é a questão que eu defendo e a gente tem debatido isso em vários fóruns, que é a questão do espaço urbano. Nós temos que democratizar o uso do espaço urbano. Não é justo que 14, 15 mil ônibus tenham que disputar o espaço viário com o automóvel. E isso aumenta muito a quantidade de emissões, porque os veículos ficam parados nos congestionamentos, emitindo fumaça, poluição. Eu quero mais é que esses veículos estejam trafegando em velocidade a mais alta possível, transportando a maior quantidade possível de passageiros, porque isso reduz o custo do transporte e diminui a quantidade de poluentes que são lançados na atmosfera. Porque eu tenho um ganho de performance quando eu tenho a frota circulando em condições ideais. E aqui em São Paulo ainda há muito o que se fazer com relação à destinação de uma faixa de domínio, é o termo técnico que os transporteiros utilizam, a destinação de uma faixa de domínio para o ônibus. Quando se compara a qualidade do serviço que é oferecido pelo ônibus com o metrô, por exemplo, é injusto também. O metrô trafega com absoluta exclusividade no seu trilho. Ele não para nos cruzamentos, ele não sofre interferência de outros modos disputando o mesmo espaço. E aí você quer comparar a qualidade do transporte que é oferecido ao usuário do metrô, aquele que é oferecido ao usuário do ônibus. É injusto de novo. Então nós temos que buscar um pouco de justiça geral, seja do compartilhamento do uso do espaço urbano, seja das condições de infraestrutura que são oferecidas para a circulação dos ônibus, para que a gente possa ter, de fato, ganho, seja no custo da tarifa, daquilo que é repassado, mas seja na redução da emissão de poluentes. Nesta edição estamos conversando sobre a sustentabilidade ambiental no sistema de transporte por ônibus. No próximo bloco nós vamos falar aí dos impactos positivos das mudanças aí na forma dos ônibus se movimentarem pela cidade, quais os tipos de combustíveis menos poluentes estão sendo usados para melhorar o problema da poluição. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe.
Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta à entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, falando sobre a sustentabilidade no sistema de transporte por ônibus. Cristóvão, efetivamente, o que está sendo feito para que os ônibus poluam menos? Veja só, nós somos muito dependentes das decisões do poder concedente. Na verdade, nós somos contratados, as empresas operadoras, elas são contratadas para prestar um serviço. E é o poder concedente que define não só as características da operação propriamente dita, né, que hora que a linha vai começar a operar, a quantidade de veículos que eu tenho que alocar àquela determinada linha, mas também as questões relativas à tecnologia, né, que é utilizada. Na administração passada, houve uma tentativa de se criar aquilo que foi denominado de uma ecofrota, né? Uma frota que poluísse menos, que utilizasse combustíveis alternativos, para que a gente pudesse avançar um pouco mais na obtenção de dados, né, e facilitasse a tomada de decisão. Infelizmente, por razões econômicas, a SP Trans desativou esse sistema e nós hoje temos veículos circulando aqui em São Paulo, alimentados por combustíveis outros, mas sempre com uma iniciativa muito específica e particularizada. Se não me engano, a MOB está fazendo uma experiência com ônibus da Volvo, acho que é da Volvo, utilizando um biodiesel. A Santa Brígida também tem alguma experiência semelhante, mas são experiências ou iniciativas pontuais. Tá. Né? O trólebus, que já ocupou um espaço muito maior na composição da frota, né, que opera o transporte público na cidade de São Paulo, hoje está reduzido a praticamente 200 veículos, sem dúvida, né, aquele sistema que oferece a melhor qualidade, né, de serviço quando se trata de poluição, porque ele, né, não polui, né, ele é um veículo que não polui na questão de emissão de poluentes, mas do ponto de vista da poluição sonora, né, ele também tem vantagens muito grandes. Ele tem um custo operacional um pouco maior do que o diesel convencional, mas há muitos anos que a gente não vê nenhuma iniciativa aqui em São Paulo no sentido de ampliar esta frota. Surge agora, né, veículos elétricos, mas não mais trólebus, mas movidos a baterias, ou seja, bateria pura ou então chamados híbridos, né, que são veículos que têm, na verdade, os dois sistemas. Ele tem um sistema de combustão, né, que alimenta uma bateria e aí gera a energia necessária para um motor de tração. Né? Essas experiências também estão aí sendo todas avaliadas, mas não existe um programa. E esse assunto, ele carece de uma estruturação, de uma organização maior. Não dá para nós acharmos que nós vamos realmente resolver o problema de poluição na cidade de São Paulo dos ônibus, né, com iniciativas pontuais. Tem que haver um programa que defina, né, qual as metas a serem atingidas ao longo do tempo. Então, no ano que vem nós vamos reduzir em 5%, 10%, e essa vai ser a média a cada ano, de tal maneira que daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, nós tenhamos a cidade, né, com o transporte coletivo por ônibus funcionando, mas com baixíssimo nível de emissão. Cristóvão, qual que é a estratégia, a opinião institucional do SP Urbanos de como esse programa deveria existir? Deveria ser partir do poder público, com certeza, chamando a iniciativa privada, as empresas participantes, a sociedade. Já existe algum programa já bolado e ele só falta ser posto em prática? Qual que seria a opinião dos sindicatos para que isso avançasse? Nós somos absolutamente favoráveis, né, a toda e qualquer iniciativa que venha contribuir à redução
né, das emissões na cidade de São Paulo. E não temos restrições a qualquer tipo de combustível. Então, se a decisão do poder público for no sentido de uma utilização, por exemplo, do diesel proveniente da cana ou do biodiesel, certo? Isso para nós, certo? Aquilo que for definido, aquilo que for demandado e exigido, nós somos capazes de atender. Temos algumas questões quando se utiliza, por exemplo, o etanol, porque aí nós teríamos que substituir os motores dos ônibus, né? Teríamos que sair do ciclo diesel e ir para o ciclo Otto, e aí tem uma questão de custo, toda uma questão de ferramental, de investimento que precisa de ser feito. Mas a substituição do diesel metropolitano pelo biodiesel ou pelo diesel proveniente da cana-de-açúcar, do ponto de vista das empresas, da operação das empresas, é indiferente. Então, somos parceiros, queremos estar participando de todas as iniciativas, mas sabemos que o responsável pela definição do plano, de um programa de médio e longo prazo, também não vale qualquer uma administração chegar e impor uma série de condições e de especificações e que não dura 2, 3 anos. Senão acontece de novo a repetição do Ecofrota, né, que começou, teve lá o seu auge e já deixou de existir. Nós não queremos isso, nós queremos, isso sim, para nós é extremamente importante, um programa de médio e longo prazo, de tal forma que os investimentos possam ser amortizados todos, as empresas possam lidar, possam fazer as encomendas, possam preparar o seu pessoal para responder às exigências e demandas do poder público. Para isso, nós estamos preparados a qualquer momento e gostaríamos de ser chamados a participar, né, dessa mudança. Você, no Eco São Paulo, esse programa está sendo gravado durante o Eco São Paulo, que ocorreu dia 27 e 28 de abril, mas você trouxe uma fala sobre esse tema. Tem algum ponto dessa fala que você abordou, você gostaria de destacar aqui? Eu vou me pegar um pouco naquilo que, desculpe a falta de modéstia, mas que eu faço muito por causa desses cabelos brancos aqui, né? Contar um pouco da história, Por certo? favor. O que aconteceu. E aí eu vou relatar iniciativas que foram adotadas na década de 70, 80, 90, certo? Eu vou fazer uma avaliação de um cronograma. Nós passamos do trólebus para o ônibus movido a gás metano, depois o ônibus movido a GNP, e chegamos praticamente a ter assim, as especificações, né, de um sistema de transporte que teria sido uma revolução para São Paulo e teria servido de vitrine para outras cidades de porte médio e grande, que seria o desenvolvimento daquilo que à época denominamos de VLP, seria o veículo leve sob pneus, que nada mais era do que um sistema que contava com um veículo biarticulado, guiado e movido a tração elétrica. Então, assim, chegamos muito próximo de ter isso em funcionamento, mas ficamos com aquilo que sobrou, que na verdade é o Expresso Tiradentes, que tem uma faixa de domínio, tem lá, né, um espaço que é destinado, né, à circulação dos veículos, mas o material rodante, que foi a atenção principal, foi onde nós mais investimos. E quando eu digo nós, eu preciso deixar claro que foram os técnicos da SP Trans que visitaram, né, experiências no mundo todo e depois consolidaram isso no projeto de um veículo. Nasceu dentro, certo, da SP Trans, com o corpo técnico da SP Trans, cuidando das especificações, dos detalhes construtivos e aí como é que seria a operação e tal. Mas aí a administração terminou, a administração que veio praticamente construiu a parte civil, né, fez a obra civil, o leito carroçável, as estações, os terminais de ponta, Dom Pedro e Sacomã, mas a parte do veículo propriamente dita ficou muito a desejar, porque na verdade colocaram um veículo que não foge muito ao convencional que circula em qualquer lugar na cidade. E que não era essa a ideia. A ideia era usar um veículo especializado, né, que fosse fabricado com aquela finalidade e que seria muito semelhante a um sistema de metrô. Né, inclusive teria um espaço próprio, exatamente, né? Exclusivo, né? Exclusivo, e por isso ele ser guiado. Então o motorista praticamente não teria grande influência quando ele tivesse, né, na sua faixa de domínios própria. O motorista serviria para fazer as manobras nos terminais e tal, mas quando ele entrasse na via, né, destinada a ele, o motorista podia tirar a mão do volante, porque rodas laterais sairiam debaixo do veículo, encostariam numa guia e ele seria guiado.
Esse foi o sistema adotado à época, que é chamado Sistema de Guiagem OBAN. Mas hoje existem coisas muito mais modernas. Eu estou falando de uma tecnologia, de um projeto que foi concebido nos meados da década de 90, 95, 96. Quer dizer, hoje se avançou muito, você tem sistemas de guiagem muito mais sofisticados que possibilitariam isso, né? E, de novo, nós cairíamos naquela questão, né, do espaço próprio, né, da destinação de um pedaço do sistema viário exclusivamente para o transporte coletivo. E você que não pôde, infelizmente, estar aqui no Eco São Paulo, a gente já antecipou ou proporcionou para você um trechinho da fala do Cristóvão, que vai falar daqui a pouquinho. A gente sequestrou ele um pouquinho antes de começar o novo ciclo de palestras para ele poder conversar conosco. Instantes finais da nossa entrevista, Cristóvão, acho que nós estamos na Casa da Engenharia, a sua casa. Qual que é a importância dessa ciência, desse ofício, para a mobilidade urbana, para a qualidade do transporte público numa grande cidade como São Paulo? Olha, coincidentemente, quando eu vindo para cá, vinha conversando com um colega engenheiro que trabalha comigo no SP Urbanos, e nós vínhamos tratando dessa questão. E ser engenheiro, né, significa você estar preparado para solucionar problemas, para enfrentar desafios, para trabalhar com, né, perspectivas, né, de mudança. Então o engenheiro, ele estuda para isso, para resolver problemas. Se esse é um problema que nós temos, que afeta, né, que aflige a população dos grandes centros urbanos, né, a questão da poluição, eu diria para você, sem nenhum demérito às outras profissões, mas é o engenheiro que vai encontrar o melhor caminho, e depois aí, certo, os médicos e os administradores e os economistas vão todos somar esforços para que a gente possa escolher as tecnologias que vão ser a solução do futuro. Cristóvão, obrigado pela presença, viu? Seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Esta edição do JN na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, também a mobilidade urbana. Um forte abraço e até breve!